Esse projeto, Perfumes e Moscas, foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves no ano de 2019. Nome do proponente, Ismael Sebem. Convênio de número 937319. A voz no matadouro, de Ismael Sebem. A diferença do mesmo DNA sou eu. Quando o pai acordou com os grunhidos dos animais e viu os únicos 9 porcos da família caídos, sangrando pela boca, ajoelhou-se na terra e começou a rezar para que Deus o salvasse. Que peste teria matado os 9 de uma só vez? Que animal maior teria matado só por matar? O próprio diabo poderia ter feito aquilo, mas talvez até ele não teria sido tão ruim, pensou. Ou que pecado teria cometido para que Deus o castigasse dessa forma? Ainda de cabeça baixa, percebeu a mão da esposa em seu ombro. Vamos. Mas no que levantou, sentiu uma fisgada na sola do pé. Tinha uma lasca de espelho cravada nele. Os dedos ficaram ensopados de sangue. Suspeitou. Foi até o coxo dos porcos, meteu as mãos na lavagem e pôde sentir e ver muitos cacos junto à comida. Não era doença coisa nenhuma, nem Deus, nem o diabo. Então o pai, com raiva, fechou os punhos e espremeu os cacos com as mãos. Foi um animal mais sujo que os porcos. Foi um animal mais sujo que os porcos. Eu mato, eu mato. A mulher correu até ele e puxou suas mãos daquela imundice toda. Suas mãos, solta! Ele abriu os punhos. Estava cego para o sangue em suas mãos. Vamos, disse novamente a esposa. Aceitou. Caminhou entre os porcos e, quando ia em direção de casa, viu a sombra de um dos filhos espiando-lhes da janela do quarto. Que raiva toda aquela sujeira teria acontecido à família! Que diabo teria feito aquilo? À noite, Damião, preocupado com a mãe que espiava na janela esperando o marido chegar do bar, foi deitar. E como os 2 filhos dividiam o mesmo quarto, entrou silenciosamente. Quando abriu a porta, com a luz da cozinha, pôde ver um pedaço de espelho reluzir embaixo da cama de Cosme. Agachou-se, esticou a mão e sentiu uma ponta de madeira. Era uma lasca grande da moldura do espelho. Olhou bem para ela, aproximou-se devagar do irmão, segurando em punho a madeira pontuda, e saltou em Cosme. Primeiro tapou a boca dele com uma das mãos e depois segurou a arma no peito. Foi tu, né, Cosme? E forçou ainda mais aquilo no peito do irmão. Foi tu, né? Tu não me engana. Sempre querendo se dar bem. Mas a mãe vai ficar sabendo. Aqueles porcos iam nos alimentar por um bom tempo. Ainda que o pai saiu. Você tem muita sorte. Muita sorte. Me solta, Damião. Empurrou o irmão longe, que deu com as costas imóvel. Damião segurou ainda mais firme a lasca de madeira, avançou novamente e agarrou pela gola da camisa. Vem cá, seu! Foi quando a mãe bateu 2 vezes na porta. Que houve, manos? Manos? Damião respirou fundo e soltou o Cosme. Não, nada, mãe. Respondeu Damião. Tá bem, vão dormir agora. Damião mostrou a lasca de madeira a Cosme e fez sinal de que estava bem guardada com ele embaixo das cobertas. E que em caso de qualquer nova crueldade de Cosme, ele, Damião, não teria dó. Os meninos pareciam uma só pessoa. Das poucas fotos que tinham, nem mesmo a mãe sabia dizer quem era quem. Possuíam o mesmo DNA. O pai aparecia em poucas imagens. Era apenas uma vaga lembrança. Damião, por exemplo, tem apenas 1 ou 2 na cabeça, já que dias depois do episódio dos porcos, ninguém mais o viu. Os pessimistas diziam que ele havia se deixado engolir pelas águas do rio.
Os mais otimistas acreditavam em amor por uma rapariga que, mais ou menos na mesma data que ele, também sumiu da cidade. Os conformados, os que falavam só por falar e os carentes, puxavam o nome do velho a fim de fazer a conversa continuar. Das lembranças, uma delas, por acaso, é essa que há pouco contei. Quando Damião, escondido atrás de um muro da casa, viu o pai ajoelhado, a mãe com a mão em seu ombro, os 9 porcos da família à beira da morte e logo depois, o pai berrando ainda mais que os animais. Por vezes, era vontade da mãe que o marido comesse aquela lavagem cheia de cacos do espelho, e não os bichos. Mas ela devia estar ali, tocando seu ombro, pois estava sendo vista pelos filhos. Aquele marido que, mesmo estando lá, já andava como que desaparecido. Um pai que, com uma mão sempre pesada, descarregava sua raiva nos porcos quando os matava. Um pai feito pedra, que não dava o braço a torcer, que escondia o sorriso, que não mostrava os dentes por nada, mesmo sabendo que depois os filhos é que teriam de trocar aqueles dentes podres do fumo. Pai fracassado, que se via como os porcos, sendo alimentado, engordando e vivendo para depois morrer. Só que sem ninguém para lhe dar um fim, ou mesmo pior que os bichos, morrendo aos poucos. Um pai que não tirava da cabeça um vestido rosa num corpo de menino. Por vezes, era vontade da mãe que o marido também tivesse comido aquela lavagem cheia de cacos do espelho. No mesmo dia da festa de aniversário dos 14 anos dos meninos, de madrugada, o pai chegou da jogatina com os amigos, já bêbado. Entrou em casa e esbarrou em uma cadeira da cozinha. A esposa abriu os olhos e ouvidos. Podia ouvir o assoalho estalar baixinho dentro da luz apagada. Foi quando percebeu a porta do guarda-roupa sendo aberta. Rangeu. O marido hesitou. Fez silêncio por alguns segundos e depois puxou o vestido rosa. Saiu do quarto e foi para fora da casa. De uma das janelas, a mulher viu o marido embaixo de uma planta, na escuridão, segurando com uma das mãos o vestido e com a outra o isqueiro. Ergueu o vestido lá no alto. Passava lentamente o fogo de cima a baixo pelo tecido. Encarava aquilo com um ar de desprezo. Abriu um sorriso sarcástico. O cachorro latiu, o isqueiro apagou, jogou o trapo no mato, a esposa se escondeu. Tudo muito rápido. Por um tempo, tudo ficou imóvel e silencioso. Até que, espiando, a mulher pôde ver o marido iluminando o caminho de volta. Felizmente havia desistido daquela bobagem. Ela correu até a cama para esperá-lo. 5 minutos se passaram em nada do homem, até que ouviu algo. Os meninos acordaram com os gritos e batidas na porta. Com o pai pedindo socorro, o fogo avançava em direção à casa. Bêbado, ele foi puxado para dentro pelos filhos e levado pela mulher até sua cama. Enquanto Cosme desceu até o porão para pegar baldes de água, Damião correu a pedir ajuda ao vizinho para controlar o fogo que se espalhava pelo capim seco. Vendo que a água não bastaria e que as chamas avançavam ainda mais rápidas, resolveram limpar uma faixa do terreno e cercar o fogo. Por sorte, conseguiram controlá-lo. Depois de tudo isso, exausta, a mãe resmungou baixinho aos filhos. Se a casa virasse brasa, ao menos que fosse com ele dentro. Na manhã seguinte, na mesa do café, o pai disse apenas que jogou um toco de cigarro no chão e deu no que deu. Na meninice, os irmãos brincavam como iguais. Desciam as barrancas do rio escorregando de bunda e se chovesse, era ainda melhor. Pulavam de barcos cargueiros e tinham passe pela balsa que cortava o rio. Os pés dos meninos conheciam cada pedra macia daquele lugar. Na escola, causavam confusão na cabeça dos professores. Não completaram os estudos.
A cidade em que os meninos passaram a infância logo começou a conhecer as primeiras indústrias, pequenas ainda, já que o rio e as estradas de terra batida não favoreciam senão as madeireiras e a criação de porcos. Damião nem bem era moço quando começou a trabalhar de ajudante em uma mecânica e borracharia de caminhões. Contrastava o pó quase branco das estradas nas janelas do pavilhão e os dedos pretos, sujos de graxa. Pouco a pouco foi branqueando as mãos na torneira do banheiro para assinar recibos, tanto que, na ausência do dono, passou a gerenciar os negócios. Na cidade, acreditavam que ele teria alcançado 49% dos lucros, que também não era tanto, visto que a borracharia rendia pouco. Ainda assim, bem mais que a mecânica que consertava somente pequenas coisas. Chegaram a confundi-lo com o dono. Você não era dono daquela mecânica na beira do rio, não é? Já o irmão, Cosme, passou a ajudar na balsa que cruzava o rio. Manobrava carros, orientava os motoristas, mantinha limpeza no local. Não havia trabalho que não fizesse. Debaixo do sol que castigava a pele, suado, a poeira grudava nele. Os pés viviam encardidos e aquele cheiro dos caminhões de porcos impregnava em si. O corpo virava porco. Tudo se mantinha igual, até que, durante uma missa, uma mão pousou no ombro de Damião e uma voz enrolada disse: "Cosme." Damião virou, trocou 2 ou 3 palavras com o rapaz, contou sobre si e o irmão e rapidamente saiu da igreja. Sentiu-se ameaçado, afinal, não era um qualquer que o havia confundido com o irmão. Era um sujeito que há pouco tempo tinha chegado à cidade. Pelo que se dizia, pretendia fazer investimentos. Passou por sua cabeça que a confusão cometida pelo estrangeiro se devia ao simples fato dele estar ainda conhecendo a todos. Independente disso, Damião sentiu-se um perdedor. Mesmo não sendo nem mais nem menos que o irmão naquela hora, tinha vergonha. Não queria parecer-se com ele. No fim de semana, quando foi visitar a mãe, Damião procurou investigar a relação de Cosme com um tal estrangeiro. Descreveu, arriscando um portunhol de dar risada, e perguntou se o irmão lembrava do rapaz que falava meio português. Cosme não achou difícil lembrar, afinal o cara já ganhara um apelido na balsa: o importado. Disse que ao menos 5 ou 6 vezes por dia ele subia na balsa para cortar o rio. Cosme levava a conversa na brincadeira, descontraído, pura felicidade. Já o irmão sorria duro, com dificuldade. Mas o espanto maior foi quando Cosme contou sobre a proposta que tinha recebido. Ele propôs que eu abrisse um negócio. Disse que o espaço não precisa ser grande. Na verdade, ele tem uma empresa de cintos e fivelas aqui do lado, em Salto do Peixe, e pretende começar a trabalhar com carteiras de couro. Quer que alguém fique com o serviço de pintar as fivelas. É um trabalho bastante manual, que não exige máquinas. Se tudo der certo, venha aos domingos para trazer as peças e levar o que já foi pintado. Ontem conversei com a mãe e ela disse que, fazendo uma limpeza no porão, eu posso começar ali. Damião sentiu certo contentamento, pois o irmão estava prestes a sair daquela balsa. Caso alguém os confundisse, seria menos vergonhoso. Cosme recebeu com carinho as palavras de apoio do irmão e já na segunda-feira selou o acordo com o estrangeiro. Damião seguiu gerenciando a mecânica e borracharia. As coisas não demoraram muito a mudar. Uma manhã, Damião chegou ao trabalho e viu 2 homens conversando. Um era o dono da borracharia. O outro nunca tinha visto na frente. Apontavam para o telhado do pavilhão, faziam medições no terreno, contavam os vidros quebrados, observavam as paredes sem tinta. Bem, após terem conversado por quase 1 hora, a sós, numa sala fechada, os 2 saíram sorrindo. Assim que o desconhecido se despediu, Damião foi falar com o chefe.
Primeiramente, o dono disse a ele que estavam tratando de um orçamento para a reforma do lugar. Mas quando o Damião disse ter visto a camiseta que o rapaz vestia, com a marca do maior matadouro de porcos da região, então o chefe abriu o jogo. A tinta no contrato já estava seca. O pavilhão havia sido vendido. Depois disso, o que se viu foi a ascensão de Cosme e o declínio de Damião. Cosme ampliou o espaço no porão e Damião passou a dividir o aluguel com um amigo no centro da cidade. Na parte mais povoada da cidadezinha, logo correu notícia sobre o fechamento da borracharia e mecânica mais tradicional da redondeza e a chegada do matadouro de porcos. Inevitavelmente, Damião teve que ir ao banco para buscar seus direitos e rever suas reservas. E foi numa dessas andanças que o confundiram novamente com o irmão. Como está a empresa, Cosme? Ouvi falar que você está muito bem de vida. E é o seu irmão, Damião? Que homem de azar. Agora que estava crescendo. Só meses depois do fechamento da mecânica, a notícia chegou aos ouvidos de Cosme, que estava muito atarefado com o crescimento da sua empresa. Damião já trabalhava há pouco mais de um mês no mesmo pavilhão, agora reformado e ampliado. Damião, em ruínas, matava porcos. Aconteceu que, numa das visitas do dono do matador à borracharia, para acertar detalhes, Damião fez amizade e foi contratado. Assim que Cosme ficou sabendo que o irmão penava no matador, convidou para trabalhar com ele. Damião seguiu resistente por quase um ano. Dizia que subiria na empresa, que quem um dia limpou graxa das mãos para preencher recibos, facilmente limparia sangue de porco. Inúmeras foram as vezes em que Cosme confidenciou à mãe que gostaria de ter o outro ao seu lado. Por fim, após falar ao irmão que ele não conseguia ao mesmo tempo trabalhar e cuidar da mãe, com problemas de visão, Damião aceitou o convite. Combinou os valores a receber e mudou-se para viver com Cosme e a mãe. Desde o princípio, voltar à casa pareceu-lhe um retrocesso. Mas, por outro lado, cortaria os gastos com aluguel, comida e outras coisas. Pouco mais de um ano após a volta de Damião, o antigo problema de visão da mãe se agravou. Ficou cega. A par de todos os afazeres da empresa, Damião passou a ficar descontente com a situação. Pensava que enquanto o irmão lucrava cada vez mais, ele apenas mantinha o seu salário razoável. Consequentemente, bateu-lhe a insatisfação. Em uma dessas saídas de Cosme para resolver questões burocráticas no centro da cidade, Damião lembrou-se do tempo em que trabalhou na mecânica de caminhões e do chute que levou, das reviravoltas, da missão perdida e, por fim, comparou a sua vida à do irmão. Sentiu certo arrependimento pela volta a casa. Resolveu subir e descansar. Ao ouvir alguém subindo as escadas, a mãe, cega, sentada em uma cadeira, perguntou: "Quem é?" Damião fez um longo silêncio e, antes que a mãe perguntasse novamente, respondeu: "É o Cosme, mãe." Fez novamente um silêncio até que, rindo, Damião disse: É o Damião, brincadeira." A mãe riu da situação e agradeceu por Deus não ter deixado ela surda, pois o que de mais parecido os dois tinham era a voz. Estava feliz em tê-los juntos ali. Foi quando ouviram as palmas do lado de fora. Era seu José, vizinho de porta. Já que sabia que Damião trabalhara com abate de porcos, perguntou se o rapaz podia lhe ajudar no final de semana seguinte, ao menos na parte da manhã, visto que um dos filhos tinha viajado às pressas para visitar uma tia que estava doente. Damião disse que ajudaria, sabendo que o vizinho também sempre foi muito prestativo. Na manhã do abate dos porcos, Damião acordou bem cedo e acabou encontrando o irmão na mesa do café. Cosme iria pescar e brincou com o Damião. Apontou para os quadrinhos na parede com as fotos dos peixes, peso e data que haviam pegado. "Tá vendo o terceiro quadrinho? Aquele de 14 quilos? Hoje eu ponho um do lado com um peixe de 15. Damião riu ironicamente e desejou boa sorte. Os dois terminaram de tomar o café e foram um para cada lado.
Próximo do meio-dia, enquanto o irmão limpava os pés emporcalhados em um tanquinho, Cosme chegou com um balde de peixes. Estavam ainda vivos e mostrou para o irmão. Só 3 ou 4 peixinhos, amanhã não foi boa. Na tarde eu vou limpar. Falar nisso, terminaram de carnear os porcos? Faltou um, respondeu Damião, mas já estou liberado. Os dois se lavaram e subiram para o almoço. A mãe, já acostumada com algumas ocupações na escuridão, estava numa cadeira ao lado da cama. Tecia. Podia ver-se Penélope aí, entristecendo, já que há tempos o marido sumira. Prepararam a comida e os 3 sentaram à mesa. Durante o almoço, conversaram sobre a pescaria, sobre a matança dos porcos e tantas outras coisas. Cosme falou sobre um pedido bom de fivelas que chegaria na segunda e que, pelo que conversou com o estrangeiro, viriam com mais frequência, garantindo a estabilidade e o crescimento da empresa. Mas nenhum assunto interessou mais a Damião do que quando Cosme disse que estava negociando a compra de um pavilhão em Salto do Peixe e que futuramente levaria a empresa para lá. Já estavam ajustando datas para os pagamentos e mudanças de cláusulas, e que o dinheiro já estava reservado para o negócio. Damião mostrou demasiado interesse, perguntou sobre a quantidade exata de peças que veriam, valores que seriam lucrados e, principalmente, sobre o pavilhão. Cosme contou o que pôde. Após o almoço, como era de costume, a mãe foi deitar, fechar os ouvidos, já que os olhos estavam sempre de luzes apagadas. Damião pegou uma linha inosada e desceu para o porão, a fim de desatar os nós. Cosme ficou organizando a mesa e a louça. Damião, no porão, abriu as gavetas que há tempos estava a fim de ver. Leu anotações riscadas à caneta, buscou cifrões, números e, por fim, achou o contrato. Era tudo verdade. E os valores eram altos, mas encontrou algo maior e melhor que o contrato. Espantou-se do quão parecido era com o irmão, na foto de um documento de Cosme. De súbito, recordou-se da festa de aniversário de 14 anos dos dois, e da surra que tomou da mãe após a festinha, ao se negar a tirar um retrato ao lado do irmão. Mal sabia a mãe o porquê da decisão. Lembrou-se das tantas festas que quis e daquela em que o irmão, ao pedir, logo foi atendido. E lembrou-se de tudo o que aconteceu naquele dia. Cosme correndo ao redor da casa, usando um vestido rosa e todos os amiguinhos atrás dele, espalhando com risadas para aquelas crianças que encontraram a roupa escondida entre as coisas do irmão. E Cosme dizia mais, que certo dia, quando eram ainda mais crianças, viu Damião em frente ao espelho diferente deles dois, feito menina. E Damião lembrou-se do episódio dos 9 porcos, quando Cosme foi mentindo ao pai que o irmão é que tinha posto os cacos de espelho na comida dos bichos. Lembrou-se da surra que levou do pai por causa da maldade do irmão e, por fim, das coisas que perdeu depois daquele dia, que deveria ser um dia de festa. Da sua delicadeza ao arrumar os lençóis, quando via a cama do irmão desfeita. Lembrou-se deles dois, do ninho do passarinho e o gato na espreita. Do cheiro do perfume que amava usar em dias sem vento. Lembrou-se deles dois e no centro da sala, morto um guento. Dos elogios da professora à letra redonda, as frases cheias de cores, feitas com canetas trocadas. Lembrou-se deles dois, do caderno rasgado, do tudo virando quase nada. E, por fim, recordou-se de quando o irmão, pela primeira vez, um certo nojo dos seus primeiros pelos no rosto, negou um abraço e um beijo na face. Lembrou-se deles dois e, se pudesse, quisera que fosse apenas disfarce. E fechou a gaveta com rispidez. Se é para ser como ele, eu serei. Se é para ser como ele, serei.
Eu sou mesmo um fudido nessa vida. Um estalo da madeira cortou seu pensamento. Ergueu a cabeça e ficou olhando fixo o assoalho. As tábuas soltas mostravam Cosme no andar de cima, indo da mesa à pia, da pia à mesa. Mas quando a tábua mais solta, aquela próxima à porta de saída mexesse, Damião se ergueria. Não queria que o irmão o descobrisse. Quando a tábua mexeu, não teve dúvidas. Levantou e seguiu Cosme. Sabia o lugar onde o irmão costumava limpar os peixes. Sabia o destino do irmão. Deu o tempo necessário e seguiu atrás. A caminho, pensou na corda que há anos estava lá, que de pequeno usava em dias de chuva para se segurarem na descida até a beira do rio, evitando o tombo no barro. Lembrou-se da faca que o irmão usava para limpar os peixes. Pensou, ao mesmo tempo, na âncora que era jogada ao rio e que segurava a canoa morta, imóvel nas águas, e também nos calcanhares do irmão. Mas foi cirúrgico e confiante. Ele teria uma ideia melhor, mais inteligente. Na espreita, viu o irmão sentado numa pequena pedra, limpando os peixes. E quando ouviu o porco, lá em cima, aos berros, não teve dúvida. Conhecia o grito dos porcos, o tempo do grito, as pausas que o bicho dava vivenciando a morte. Pelas costas, puxou a pedra e desequilibrou o irmão. Caído, Cosme sorriu. Achou que era folia, igual brincadeira da infância. No entanto, Damião fitou os olhos do irmão com a dureza da pedra que tinha em mãos, e a cada grito do porco, o bicho silenciava o grito do irmão. Jogou a pedra e o corpo na água. Viu Cosme engrandecendo, crescendo para o fundo do rio, e o corpo perdendo forma na água turva, ganhando traços de um fantasma e se apagando. Subiu correndo em direção de casa, entrou, deu um abraço forte na mãe e disse: "Afogado! Oh meu Deus, por que não eu?" E o filho repetiu ainda mais forte: "Afogado! Oh meu Deus, por que não eu? Por que o Damião?" Cega, ela não podia fazer nada. Perdeu as forças e caiu em terra. Do seio da mãe escorreu um filete de leite que chegou até a beira do rio.